Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro do Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso? Sim. Aqui é um rolo, né? E ele já está solto. Já está solto. Ou seja, vai cometer mais estrago nas ruas. Sim. Já está solto, vai cometer o crime de novo, e é isso que nós precisamos combater. Não adianta prender e o criminoso voltar para as ruas. É por isso que precisamos combater a habitualidade, a reincidência. E para isso, já apresentamos proposição no Legislativo no ano passado e vamos insistir para que isso seja votado. Precisamos mudar esse quadro porque a sociedade merece segurança. Pois é, isso aí foi um desabafo de uma PM em um programa da Rede Globo, programa Encontro, e é muito triste ver uma situação dessa. E tem 3 grandes problemas nisso daí. Primeiro, isso desestimula o policial de trabalhar em prender. Prender para quê? Se o vagabundo vai estar solto logo mais. Segundo, isso aí alimenta uma ideia, não falo nem por parte do policial, mas alimenta uma ideia na população, principalmente pelas vítimas dos criminosos, de que é melhor matar, é melhor meter uma azeitona na testa, porque não existe lei, né, para punir esses caras de uma maneira justa. E terceiro, isso é um incentivo para o criminoso roubar mais, porque ele sabe que não tem punição. Eu vou roubar, vou ser preso, vou sair, vou roubar, vou cometer o mesmo crime de novo, porque eu já fiz isso 15, 16 vezes. E eles sabem, hoje são 16 vezes, amanhã 17, 18, 19 e 20. Isso aí, gente, deixa o policial assim, arrasado, ao ponto da menina aí estar desabafando. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apresenta ideias para acabar com isso. Desde a campanha de 2022, ele até enfatizou nessa questão do fim da audiência de custódia. Inclusive, costuma passar muito a mão na cabeça desses vagabundos. E isso tem que acabar. Eu lembro que já tem muitos anos aqui no meu canal, eu sempre defendi a ideia de acabar com isso também. Eu não sou político, mas eu tenho as minhas ideias, como você também, acredito, tem as suas, porque não é possível que o criminoso saia 10, 20 vezes e às vezes com crimes até terríveis. Então, não pode ter pena de morte no Brasil. Não pode ter prisão perpétua, né? Não pode passar de 30 anos. Então, para não mexer na lei atual, a gente poderia acrescentar, né, outros dispositivos para punir crimes repetitivos. Por exemplo, mantém como está. A punição é essa, vai poder ter a saída, vai poder ter o benefício tal, beleza, saiu, cometeu o mesmo crime pela segunda vez, meu irmão, triplica a pena e sem benefícios, tem que cumprir a pena inteira. Acabou, se for 10 anos, 10 anos, 8 anos, 8 anos, 15, 15, 30, 30, e aí vai sair. Se cometer pela terceira vez, acabou. Aí prisão perpétua, se for possível. Prisão perpétua. Porque o cara vive para isso. Não adianta ressocializar, aí passar a mão na cabeça, porque o cara vive daquilo, tanto que recebeu a punição e não aprendeu. E quer ressocializar o cara? Primeiro passo, deixa ele cumprir a pena inteira, porque a cadeia é para punir, não é para passar a mão na cabeça. A gente desde criança aprende a fazer a coisa certa e deixar de fazer a coisa errada com punição. É um castigo que o pai nos impõe dentro do quarto, preso por determinadas horas, sem poder ver televisão, sem poder jogar videogame, lendo, estudando ou deitado. Agora não, o cara vai preso, se duvidar tem uma colônia de férias ali para ele, benefício, e visita não sei o que, e aí tá na rua novamente. Aí ele vai fazer as mesmas besteiras. É só a minha opinião, tá, pessoal? Você pode ter a sua também. E no mesmo dia em que Lewandowski, atual ministro da Justiça, ex-ministro do STF, culpa policiais por soltura de presos, dizendo, olha o absurdo, gente. Ele diz que o judiciário é obrigado a soltar criminosos porque a polícia prende mal. Cara, não dá nem para acreditar num negócio desse. Aspas para ele, é um jargão que foi adotado pela população que a polícia prende e o judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar.
Ele diz que a polícia executa prisões com equívocos, não tem provas suficientes e sabe que o cara é ladrão. Eu já cansei de trazer aqui no canal notícias, né? Judiciário solta traficante, judiciário solta preso por envolvimento, porque foi pego ali com um negócio de tráfico, envolvimento com arma, etc. Mas aí a abordagem ou a apreensão foi ilegal. Gente, mas o cara é criminoso. Então que se mude as leis. Se bem que esses caras como Lewandowski, PT, STF, adoram soltar criminosos mesmo. Até porque quem manda no país não é judiciário. Sim, eles mandam na gente, claro. Mas tem quem mande neles ou quem ameace eles. A bandidagem, o tráfico. Você acha que o STF é capaz de peitar o PCC? Não é capaz de peitar. O PCC ameaça, negocia. Não quero nem me aprofundar nesses assuntos, tá? Senão o Moraes vai ficar meio nervosinho. Quando a gente fala PCC, Moraes, ele fica meio estouradinho. Não sei por quê. Por que será? Né? Soltaram o André do Rap pela porta da frente, deixou o cara fugir. Depois foi um erro aqui. Pega aqui, já tá longe. Né? Se duvidar, tá até blindado pelo próprio sistema que soltou. É só uma opinião minha. A polícia prende mal. Prendeu ele 16 vezes o mesmo vagabundo. Que é o quê? Agora vamos mudar de assunto porque, olha só, adivinha quem o PT culpou pelo aumento da taxa de juros? A Selic. Foi ontem a reunião lá no Banco Central. Adivinha? Eles aumentaram a taxa Selic em 1 ponto. Foi para 14,25%. Campos Neto, sim, ele mesmo. O ex-presidente. Mas, Bruno, já é a segunda vez que aumenta a taxa Selic depois que Campos Neto saiu da presidência do Banco Central. Sim, mas eles continuam culpando Campos Neto mesmo assim. Olha aí, petista culpa Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, por alta de juros. Lindbergh Farias, olha ele aí, que beleza, hein? Lindbergh Farias disse que taxas ficaram prefixadas e atuais diretores do banco apenas chancelaram decisão anterior. Será, Lindbergh? A coisa é automática assim? E como você garante que ficou prefixado? Quem te contou? Aqui, gente, a Selic subiu em 1 ponto percentual para 14,25%. Campos Neto não está mais no cargo desde dezembro. O titular indicado pelo governo petista é Gabriel Galípolo, que inclusive fazia parte da gestão de Campos Neto também e votava junto pelo aumento. Aqui a postagem do petista. Entendemos que a decisão de dezembro, tomada por Roberto Campos Neto, já deixou prefixado 2 aumentos de 1% na Selic. Não é possível. Não. Aí ele segue aí falando das besteiras dele. Cara, eu não consigo acreditar. Né? Teve o primeiro aumento, agora teve o segundo aumento. Tudo foi Campos Neto. Não, porque chancelaram. Então, para que tem reunião? Você não é obrigado. Essas reuniões, você não obriga, né, a gestão chancelar o que foi pré-determinado. Porque a gente tem assim uma perspectiva no momento da reunião, a gente tem uma projeção, mas não que isso seja, né, de fato o que vai acontecer. Prevendo aquilo que está acontecendo, o que pode acontecer. A inflação, por exemplo. Então, na reunião, você pode não chancelar e você pode chancelar, porque foi um estudo feito prevendo tal coisa, tal situação no Brasil. E se chancelaram, mesmo que tenha prefixado lá o Campos Neto, é isso aí. Vai ter o primeiro aumento, o segundo aumento, que é essa a previsão. Mesmo. Incompetência do PT, incompetência do governo Lula. Quer dizer que a situação não mudou. O que foi previsto lá, a previsão, né, foi assertiva. Ó, o Brasil vai continuar uma merda. Desculpe que a expressão, me desculpe. Vai estar uma bosta. Lá em março, lá no dia 19 e 20 de março, vai estar uma bosta nessa nossa economia. A inflação vai estar descontrolada. Então já tem esse aumento aqui pré-determinado para chancelarem lá no futuro. Porque não é assim. O que ele pensa? Porque se não tivesse prefixado era só baixar? Porque o Lindbergh fala como se tivesse obrigação de chancelar algo que foi pré-determinado 3 meses atrás, ou 4.
Impossível, porque Lindbergh, e o Lindbergh sabe, ele escreve esse tipo de coisa, faz esse tipo de comentário para pegar otário, para enganar otário, petista, eleitor do PT. Presta só atenção nisso daqui. Entenda por que o Banco Central elevou a Selic a 14,25% ao ano. A resposta já está aqui, não preciso nem ler a matéria inteira, e você já sabe também. Inflação persistente é uma resposta à inflação. Aí ele quer baixar na marra, e sem contar a lambança que isso vai gerar no futuro. Quer repetir Dilma Rousseff, Lindbergh? E mais, ambiente externo desafiador e incertezas quanto à política fiscal do governo são alguns dos motivos pelo qual o Banco Central levou a taxa básica de juros ao maior patamar desde 2016. Era Dilma. Ou seja, se aumentou a taxa Selic, a culpa é do governo Lula. Mas o PT vai continuar jogando a culpa no Campos Neto. Assim como tudo é de ruim no governo, eles ainda jogam a culpa no Bolsonaro. Já está mais de 2 anos fora do poder. É o que eles têm para fazer. É isso. Por enquanto é só. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo. Um forte abraço.